Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros, e hoje a gente vai falar sobre tecnologia, inteligência artificial e o que isso pode mudar no mundo dos investimentos e na vida aí do investidor, hein, Felipe? Perfeito. Até a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente começar a devagar muito, né, a gente não vai começar a viajar na maionese aqui, fazer um cast de 1 hora falando sobre qualquer coisa menos investimento, né? Porque é um assunto que eu tenho certeza que você que está nos ouvindo aí também está muito curioso aí de tudo que está acontecendo nesses últimos meses, né? Na verdade, assim, tudo isso que a gente está vendo nos últimos meses, o que está acontecendo há anos já, né? É que não tinha chegado algo tão assim próximo do consumidor final, né? Ainda era uma coisa muito de técnicos, era uma coisa muito de, sei lá, de pesquisa acadêmica, muita coisa assim para usos muito específicos, e agora chegou uma coisa de grande massa, né? Então essa coisa de você poder conversar com a máquina como se você estivesse conversando com o seu amigo que está do seu lado aí, né? Perfeito. E eu acho que para ficar bacana e fluido esse bate-papo, acho que dá para a gente dividir na parte de dados do passado, olhar para aqueles dados do passado e a inteligência artificial ela foca naquilo, ou é possível construir algo para o futuro, né? Porque uma frase de Howard Marks, um dos grandes gestores aí do mercado, né? Ele diz o seguinte, que o investir é uma ciência misturada com arte. Então a ciência seria algo trazida por dados que você consegue mensurar, que você consegue analisar, estatística, matemática, etc., que o passado vai refletir no futuro. E a arte é aquele negócio do sentimento, né? O que no momento atual que seria interessante colocar, tem um ativo aqui, surgiu uma oportunidade ali. Como misturar essas duas coisas, né? Será que a inteligência artificial é capaz disso aí, de unificar, né, o passado com o que vem pela frente no futuro? Eu sempre tive essa dúvida também, porque se você para pensar, né, e o Howard Marks fala disso, o Ray Dalio fala disso, na verdade todos esses caras aí falam bastante sobre esse problema de estatísticas históricas, né, porque você tem que tomar cuidado com uma lupa que você está olhando o que aconteceu no passado e achar que no futuro vai se repetir exatamente como foi o passado, e tem variáveis que você nunca aconteceram que podem vir a acontecer, então uma volatilidade extrema que nunca aconteceu no passado. Uma pandemia. Né? Tipo isso, né? E até coisas que mudam mesmo, né? Então, né, as pessoas tinham uma cultura há 100 anos atrás, hoje é uma outra cultura. Você tinha, sei lá, produtos, mercados que não existiam e hoje existem, né? As pessoas, né, viviam até uma certa idade, hoje vivem até outra. Então o mundo muda também, né? Então por isso que é muito difícil você pegar dados do passado e transpor para o futuro e achar que aquilo vai continuar se repetindo para sempre, o que não necessariamente acontece. Então essa é uma limitação por si só, né? E ainda tem uma outra questão também estatística, e eu acho que isso é o Howard Marks mesmo que coloca no livro dele, se eu não me engano, né? Mas que você não enxerga o que não aconteceu, né? Então a chance estava lá, poderia ter acontecido, né? Então, por exemplo, você investe num crédito privado, aqui vou tentar criar um exemplo aqui na hora, né? Você investe num crédito privado e você ficou lá 10 anos naquele título e aquela empresa te pagou tudo bonitinho. Se você for olhar só os dados históricos desse seu investimento daquele crédito privado, o seu risco de crédito é zero. Porque aquela empresa vai querer refazer. Você vai querer refazer. Né? Se você bota isso numa planilha ali, numa coisa para calcular o risco de crédito daquilo, né? Olhando só isso, né? Só esses dados, é zero, porque ela te pagou. Vai te pagar bonitinho, né? Mas sempre houve aquele risco de aquela empresa ter algum problema financeiro que a própria empresa não esperava, tipo uma pandemia, né? Perfeito. E aquela empresa não conseguir pagar os credores, né? Então dá um calote e você ter perdido 100% do seu dinheiro ali. Então esse risco ele fica oculto nos modelos, né? Porque não aconteceu, ele não vai entrar, né? Então tem todos esses fatores, né? E aí voltando aqui para o seu ponto, né? Eu tinha essa dúvida de falar, a máquina nunca vai conseguir ter essas sacadas. Mas o que a gente está vendo hoje, para mim, coloca tudo isso em xeque. Porque a gente fala, a máquina nunca vai ser criativa, a máquina nunca vai conseguir criar música, ela nunca vai conseguir criar uma pintura, ela nunca vai conseguir escrever um livro com uma história completamente nova. E a gente está vendo que tudo isso está errado, que as máquinas já criam músicas, as máquinas já criam artes incríveis, né? Inclusive está dando uma puta de uma treta aí, falei aqui até palavrão, desculpa, mas na indústria aí de arte mesmo, de pintura, de desenho e tudo mais, o pessoal tá revoltado que fala que as artes plagiam e tudo mais, então isso aí vai longe essa discussão ainda.
Mas a IA já consegue criar artes, né? E, por exemplo, gente reclamando que, antes a gente vendia uma caricatura por 50, 100 reais, agora o cara vai lá e de graça, ou ele paga, sei lá, 10 reais de assinatura, e a arte faz quantas caricaturas de diferentes formatos, né, da pessoa quiser, né? Coloca uma foto lá e ela faz um monte, né? Então isso já acontecendo em música, em pintura, né? Agora tá acontecendo com texto, de uma forma que tá todo mundo chocado, né? E assim, já tá cheio de IA também fazendo vídeo, então esse negócio não vai ter limite, né? Então uma IA pode ser criativa? Eu não tenho dúvida mais, né? Ela pode ser muito criativa. Inclusive, você olha na IA do Bing agora, né? Que ele usa o ChatGPT e tal. É uma versão que ninguém sabe muito bem se é o ChatGPT que a gente está usando, se é uma já mais para frente. Tá tudo meio obscuro ainda. Mas que ele já te deixa... eu quero essa IA mais criativa ou ela quero ela mais precisa? Analítica, né? Ou eu quero um equilibrado no meio termo ali. E já tem umas outras versões que você pode configurar ainda mais. Eu quero que ela me dê resposta curta, longa, que seja para um e-mail, que seja para um post de blog. Esse negócio vai muito longe ainda. E se tinha essa dúvida de que a IA ela só vai pegar um bando de dados históricos e compilar aquilo, eu acho que não. Eu acho que ela consegue extrapolar e criar coisas também. Né? Eu acho que tem um ponto legal da inteligência artificial e de tecnologia, que se a gente pegar historicamente, né, o mercado financeiro, sempre teve um nível de spread muito grande, né? Quando a gente tira a tecnologia, sempre teve, porque tinha diferença. Existia muito aquelas operações no passado, antes do pregão ser online, digital, né? Que é aquele negócio de arbitragem. Naquela ponta ali, eles estão vendendo a laranja a 5, ali eu tô vendo que estão vendendo a 4,95, eu vou lá e faço. Quer dizer, a tecnologia ela veio e praticamente zerou essa questão no mundo, inclusive. Começou ali no comércio mais básico, né? Com um busca-pé da vida, ou não sei o quê, e aí atingiu todo mundo quando vieram os supermercados de investimento, né? As XP, essas coisas também, né? Exatamente. Daí você vê fundos que têm maquinário muito forte, muito pesado, trabalhando às vezes níveis de arbitragem no centavo, porque já não tem mais aquela gordura. E quando a gente vai para algo que não dá nem para a gente entender ainda qual que é a limitação ou não, para onde que vai, um ponto que eu consigo enxergar com certeza o spread vai reduzir. Então, se tinha aquela estrutura que fala, o meu gerente me vendeu maçã por banana, esquece que daqui a pouco isso aí já não vai ter mais. Uhum. A chance de você ser trapaceado, a não ser que você queira escorregar naquela casca de... Olha, eu tô com um bilhete premiado e vendo ele por... Sempre vai ter, né? Sempre vai ter essa historinha da carochinha. No Brasil sempre tem uma pirâmide nova aí. Mas nas questões de eficiência de informação... equidade da informação, realmente acho que a gente vai para um caminho que vai ajudar muito. E tem outra ponta, né? Quem que vai ser o dono dessa informação, né? Porque se existem plataformas que concentram isso, na verdade, quem é o proprietário daquela plataforma acaba sendo o dono das informações. Então ele pode também ser o cara a arbitrar no mundo, né? Vamos ver quem vai ganhar essa corrida, né? Porque a gente tá falando muito de ChatGPT agora, né? Você já deve estar ouvindo aí que tá nos ouvindo, já deve ter ouvido falar disso e já deve ter brincado provavelmente também, porque explodiu esse negócio. Era um negócio gratuito, faz um cadastro ali na hora e sai usando, né? E uma coisa completamente revolucionária que pegou todo mundo. Mas o ChatGPT é uma dessas linguagens. O próprio Google já teve a dela ali que deu problema na divulgação, mas eles, né, com certeza vão desenvolver muito mais. A Amazon tá fazendo, o Facebook tá fazendo, né? Tá todo mundo das Big Techs e outras trocentas startups, tá? Os fundos de Venture Capital agora, a febre é investir em empresas de inteligência artificial, então vai surgir muita coisa ainda. E a Microsoft saiu na frente porque conseguiu fazer um acordo logo de cara, já tinha feito investimento inicial e explodiu justo o OpenAI, né, com o ChatGPT. E aí, então a Microsoft foi lá e conseguiu aumentar a participação e acabou saindo na frente por conta disso. E a gente sabe que assim, tecnologia tem essa coisa do winner takes all, né? Então quem sair na frente leva tudo e tal. Mas eu acho que ainda tá cedo, né? Eu acho que ainda vai surgir muita coisa, assim, tem muita IA de coisas que a gente nem faz ideia, né? Que tá começando a chegar a público agora e tal. E muitas coisas estão sendo testadas internas. O próprio ChatGPT
é a versão que eles colocaram a público, mas eles estão testando muita coisa interna que a gente não está vendo ainda, né? Na OpenAI. E tem a DeepMind, você pega essas de imagem mesmo, você tem Stable Diffusion, Midjourney, tem a da OpenAI, que é o DALL-E, né? E tem mais um monte dessas. Então, tem muita coisa ainda acontecendo, é difícil saber quem que vai ser o vencedor e se é que vai ter um vencedor de todas as pontas. Talvez vai ser um que é bom de texto, um que é bom de áudio, um que é bom de vídeo. E agora aí não vai ter um que concentra todas as informações. Né? Agora um disclaimer, vai ser muito difícil você chegar lá e colocar pra tua inteligência artificial e falar, eu tenho R$1 milhão e quero dobrar esse patrimônio em 2 dias, tá? Acho que vai ser difícil você ter uma resposta. Eu acho que se a IA ficar boa, mesmo ela fala assim, cara, estão te passando a perna, tá? Isso é um golpe. Exatamente. Ou você espera aí umas dezenas de anos pra isso. Né? Exatamente. Agora, uma coisa muito legal que você trouxe nos bastidores, quando a gente estava trocando ideia a respeito disso aqui, é justamente a parte de educacional, né? Que eu acho que a velocidade educacional e a chance de você ser passado para trás por alguém que não tenha tanta informação e quer te vender algo vai ser menor, né? Porque você vai simplesmente poder perguntar ali para a inteligência artificial o título X é melhor do que o título Y nas condições X, Y, Z. Aí você mesmo vai conseguir entender se vai estar sendo trapaceado ou não ali, né? Cara, e esse educacional, eu vou além porque eu tenho ouvido o pessoal da área de educação falando sobre isso, né? O pessoal que é mais entusiasta, porque sempre tem o pessoal que é mais conservador. Tudo que é tecnologia é uma porcaria. Tem que ser aulinha sentado lá na sala de aula e ouvindo o professor lá, mandando fazer trabalho no papel ao maço. Né? Tem os caras que não conseguem sair desse mundo, né? Mas eu vejo o pessoal mais entusiasmado porque o que acontece, né? Que não deu certo na pandemia a educação digital, né? E não estou dizendo que vai acabar a presencial, não é isso, né? Mas como que pode revolucionar a educação em muitos pontos nessa parte da IA. Na presencial, o professor, quando a gente está falando de um bom professor, que está preocupado em que os alunos aprendam, né, ele consegue ter um feedback imediato, só de olhar, de ter imagem corporal e tal, para os alunos que ele está ensinando. Então ele consegue ver se o aluno está olhando para o teto e viajando na maionese, provavelmente a explicação que ele está dando é chata, ou a didática não é muito boa e ele está desinteressado. Então deixa eu tentar mudar a abordagem para ver se eu pego de volta a atenção desse aluno, ou se ele vê que aquele aluno está com aquela cara de interrogação, tá muito complexo o que eu estou falando, deixa eu tentar dar um exemplo mais simples para ver se ele entende. Então ele tem esse feedback imediato, olhando os alunos dele, que no virtual é muito mais difícil, né? No ao vivo é muito mais difícil e quando é curso gravado é impossível, né? O aluno até tem o recurso de voltar e passar mais devagar e tal, mas ainda assim, se a explicação é a mesma, ele não consegue aprender se aquilo lá não faz sentido para ele, né? Qual que é a grande sacada a sacada não, né? Mas o grande benefício que a IA vai trazer nesse sentido educacional? Ela é totalmente personalizável. Então, você tem uma bagagem sua própria que você já conhece desde assim, conceitos daquilo que você está aprendendo. Então, eu vou fazer um curso de finanças, eu já conheço o conceito de duration, já conheço o conceito de juro composto, já conheço um monte de coisa que para mim pode passar reto que eu vou entender. Mas pode chegar um outro aluno que não conhece esses conceitos. E se você passar reto isso, ele vai ficar, do que você está falando? Então, com a IA, ele pode voltar, peraí, você falou de duration, mas que raios é isso? Aí ele vai lá e explica o que é duration. Não, mas eu não entendi ainda, me traz um exemplo prático disso. Aí ele traz o exemplo prático. Tá, mas agora me fala usando bananas e maçãs e laranjas sobre... Ele vai lá e vai trazer um exemplo desse, e aí é personalizado para a bagagem daquele aluno. E aí sim ele consegue, com mais facilidade, entender aquele conceito do que uma coisa massificada que, mesmo a aula presencial, é um modelo industrial ainda. Você bota 30, 60 alunos numa sala e você quer que todos eles estejam no mesmo nível e que entendam a mesma linguagem, tenham o mesmo vocabulário. Não dá, né? E perfeito. Com a IA isso fica muito mais acessível. Né? Perfeito. Então, resta saber as mudanças que virão pela frente, né? Acho que os especialistas em estratégias quantitativas já estão, né, de olho, todos os gestores, né, já estão de olho nisso, principalmente aqueles que utilizam ferramental tecnológico, né? E sem dúvida nenhuma a gente deve ter mudanças importantes aí pela frente e a gente vai ficar antenado aqui para passar aqui para vocês, né? Esse é um tópico que vale a pena a gente trazer também, Luiz, que eu acho que é uma coisa que, assim, a gente sabe já que esses fundos quant, principalmente, já tem uma tecnologia, né, modelos ali absurdos
e que eles imputam muita informação assim que a gente não fazia ideia que eram usadas para tomada de decisão de investimentos. A gente sempre fala aqui do Medallion lá, né? Perfeito. Que o cara vai lá e olha para onde viajou, né? O CEO de tal empresa, então, porra, se ele foi para tal lugar, provavelmente já tá fazendo negócio tá fechando o negócio ali. Então, pô, isso aí entra no modelo e o modelo toma decisão. Aquele negócio do petroleiro, né? Os caras com drone olham o petroleiro para saber quão profundo tá o petroleiro, para saber qual que é a quantidade de petróleo que ele tá carregando. Exatamente. Aí já olha o preço do petróleo e já treina o preço do petróleo ali, né? Exatamente. Mas você vê que muita coisa ainda tem que coletar o dado, aí um ser humano imputa e não sei o quê, papapá. Aí, assim, uma coisa que... Tudo isso que a gente falou aqui foi muito de modelo de linguagem, né? A gente falou de todos até, né? Mas também tem a questão de compreensão, né? E até a questão de transmissão em voz, né? Em fala desses modelos. Mas a questão de compreensão, a gente sabe que já tem algumas coisas que a gente fala com a Siri, fala com o Google, fala com a Alexa e tudo mais. Mas esses modelos de inteligência artificial que conseguem treinar muito melhor, né? Já conseguem compreender muito melhor. E tem um pessoal testando já na internet, se você pesquisar, né? Por exemplo, o Whisper, que é o da OpenAI, que é do ChatGPT e tudo mais, comparando, por exemplo, com a compreensão do Google mesmo, do YouTube ali que tem, né? Que ele faz a legenda automática pra gente, né? Comparando a compreensão, né? E esse Whisper, por exemplo, do OpenAI já é uma compreensão muito melhor do que a do Google, por exemplo, né? Do YouTube. E, de novo, essa é uma. Imagina quantas não estão em desenvolvimento e quanto isso aí não vai ficar cada vez mais assim, exato e assim, em tempo real o negócio interpretando o que está sendo falado ali, né? E transcrever aquilo para texto, né? E aí você pega esse áudio, transcreve em texto, bota no modelo que compreende, né? Que nem a gente está falando no ChatGPT da vida aqui, e consegue, né, tirar conclusões e fazer até cálculos em cima daquilo e tudo mais. Onde eu quero chegar? Se hoje você vê aí que toda vez que tem um discurso do presidente do Banco Central, né, aqui no Brasil, do Fed lá nos Estados Unidos, e os caras ficam olhando a virgulinha do que aquele cara falou, ele falou isso quer dizer então que ele vai ser mais hawkish, vai ser mais dovish, né? Então mais leniente ou menos leniente com a inflação e tudo mais. Eles ficam olhando detalhezinho. Você imagina agora uma IA ouvindo, já colocando no modelo pegando desse, o sentimento da fala da pessoa. essa voz do cara tá meio trêmula. O cara tá falando muito alto, muito rápido, devagar. A gente sabe que já tem modelos que fazem isso, mas isso tá ficando num outro nível. Uma grande empresa, um pouco antes de soltar o balanço, a inteligência artificial começa a monitorar o CFO, o CEO, para saber se as falas estão mais animadas, menos animadas, sumiu das redes, apareceu nas redes, como... A gente há muito tempo também fala desses modelos de sentimento do Twitter, né? As pessoas estão, né, mais estressadas, mais, né, em pânico. Não, elas estão mais eufóricas. Então, isso tudo está subindo para um novo nível, né? As IAs estão tendo um nível de compreensão que está chegando para a gente, né, consumidor final. Você imagina o que esses caras não têm ali por trás. Então, assim... Aquele cara que é o trader que tem... eu tenho 10 telas. Cara, 10 telas, a IA tem infinitas telas, né? Então, uma IA, né? Então, assim, eu acho que day trade, cara... tudo aquilo lá que tem que passar pelo processo quantitativo, esquece, né? Esquece, não tem... Talvez ainda, né? Eu tenho minhas dúvidas com relação ao feeling, ao sentimento, ao qualitativo. Acho que vai ser difícil uma pessoa não se apegar a um ser humano ali. Lógico que esse ser humano vai ter que estar aliado a uma máquina, mas na parte quantitativa vai ser praticamente impossível, porque coisas que hoje a gente acha que é de um jeito, vão aparecer correlações das mais distintas para mostrar pra gente que a gente estava errado o tempo todo e que o modelo é diferente, né? Exatamente. Ou seja, tem infinitas possibilidades pela frente, mas é um tema que nos deixa muito eufórico, muito animado. Para onde que vai essa expectativa de dados, informações que vai chegar pra gente, e a gente é animado também para passar para vocês, né? É isso aí. Agora conta pra gente aí também o que vocês estão vendo de possibilidades que pode, assim, mudar drasticamente o mundo de investimentos e até alguns outros negócios que vocês achem interessante. Traz aqui porque a gente fica sempre empolgado com esse assunto. Tão animado ou acha que é tipo Exterminador do Futuro, né?
tem os dois lados, né? Então, assim, uma das coisas que o pessoal já tá muito preocupado é a privacidade, né? Então, se você tinha lá aquelas coisas de, que a NSA ficava ouvindo a ligação da galera e tal, não sei o quê, você imagina agora, é uma IA ouvindo, pode ouvir 100%. Pode estar o microfone aqui já gravado, eles já ouviram esse podcast antes de todo mundo já. Exatamente. Então coloca aqui nos comentários, ou coloque aqui nos comentários do YouTube, ou mande pra gente no retornocast@maisretorno.com. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais.